cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Muitas pessoas se dizem Vasco, elas atrapalham demais. Foi a negociação da venda da Vasco SAF para um fundo árabe. Mentira. Mentira. Tem alguma negociação para vender a fundo Vasco árabe, SAF? não. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês conectados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos. Você tá ligadinho aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva. Estamos juntos para mais um conteúdo, mais um vídeo para abordarmos os assuntos do noticiário esportivo do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Você que ainda não se inscreveu, dá essa força aqui pro amigo, clique no botão, se inscreva, é de graça, é 0800 e Vascaíno ajuda Vascaíno. Deixe também o seu gostei, o seu joinha, o seu like ou o seu dislike, né, de acordo com a sua opinião, que nos ajuda também. E, é claro, não esqueça de deixar aquele comentário maroto aí, a sua opinião dos assuntos que a gente vai abordar, sempre com bastante respeito e educação. Tá bom, meus amigos? Dito isso, então é o seguinte, agora vamos começar a falar do nosso Vasco. Antes da gente começar a falar de muita coisa importante que aconteceu logo de cara, né? Parabéns pra você, Dali Vascão, nessa data querida, Dali Vascão. Muitas felicidades, Dali Vascão. Muitos anos de vida, 126 anos de idade completa o nosso gigante da colina, o Clube de Regatas Vasco da Gama, o clube do povo, o clube a favor da inclusão social, contra o racismo, contra tudo e contra todos, o Expresso da Vitória, o clube fundado no bairro da Saúde, na zona portuária, no centro antigo histórico do Rio de Janeiro, o clube fundado por negros e operários, o clube que bateu de frente com a mídia, com a alta sociedade, com os clubes da elite há mais de 100 anos atrás, para colocar em campo atletas suburbanos, ou seja, pobres e atletas negros. Isso mesmo, o nosso gigante da colina completa 126 anos de história, de glórias, de luta, né? E de muita coisa bacana. Então, parabéns pro nosso Vascão nesse dia 21 de agosto de 2024. Meus amigos, aniversário do Vascão. Fiquem tranquilos que nessa quarta-feira no Expresso News, no vídeo do Madruga Vasco, vai ter muita coisa bacana que eu tô tentando arrumar para vocês aqui, para trazer para vocês, fazendo menção ao aniversário do nosso gigante da colina. Valeu, meus amigos. Dito tudo isso, né, é o seguinte, hein, primeiramente, galera, eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês, um pequeno desabafo, tá? Porque no meu vídeo de ontem, da segunda-feira, no Expresso News, vocês estão acompanhando a capa dele aí, né? Pois bem, eu coloquei Príncipe Árabe, ponto de exclamação, correto? Ok. Só que no título do vídeo era Príncipe Árabe, ou alguma coisa assim, com ponto de interrogação. Vocês estão vendo aí, né? Pois bem, durante o vídeo, eu, Álvaro Silva, abri o meu vídeo aqui falando, sim, que tinha uma informação da Super Rádio Tupi, de que o Vasco teria conversas com o Sheik, com o Príncipe Árabe lá, Mohammed bin Salman, né? A Super Rádio Tupi trouxe essa notícia de que Mohammed bin Salman teria interesse na SAF do Vasco. Então eu na segunda-feira eu falei, teria, supostamente, eu usei essa palavra, tá com dúvida? Entra lá no meu conteúdo e assiste o meu vídeo, gente, numa boa. Eu peço pra vocês numa boa, com todo respeito, sabe por quê?
Porque assim, as pessoas não prestam atenção na capa do vídeo, não prestam atenção no título e nem no que eu falo. Porque quando eu coloco a manchete na tela, é para justamente mostrar a informação. Então é o seguinte, aí teve um ou outro que vieram aqui no meu comentário, e eu respeito, só que do mesmo jeito que eu respeito, eu também dei minha opinião. Eu falei, olha, presta atenção aí. Por que eu tô falando isso? Porque tem muito engraçadinho metido a engenheiro de obra pronta. Tá falando do que, Álvaro Silva? Eu tô falando do seguinte. Nessa segunda-feira, quando saiu essa notícia de que o príncipe Mohammed bin Salman teria interesse em comprar a SAF do Vasco, não tava só o paspalho do Álvaro Silva falando aqui não, tá? Não era só eu não, tá? Era o podcast Cruz Maltino, era o Laureano, Vascaíno do Cerrado, Mário Coelho, todo mundo tava falando. Atenção Salgadinhos, o Fábio Azevedo, todo mundo estava falando dessa notícia. Por quê? Porque foi uma notícia que ganhou repercussão em âmbito nacional. O Brasil inteiro falou sobre isso. O Brasil inteiro falou sobre isso. E eu ainda trouxe a notícia. Falei, olha, a fonte é a Super Rádio Tupi. Normalmente eles não erram. Falei, normalmente costumam acertar. Porém, dessa vez eles erraram. A Super Rádio Tupi errou. E ok. Agora, eu não me escondo de ninguém de vocês aqui, eu sempre ponho a minha cara. Agora, eu não vou aceitar um ou outro vir aqui e me chamar de mentiroso. Ah, vocês youtubers são todos iguais, caça like. Pra comer de conversa, o like não me dá nada, tá, gente? Não ganho um centavo com like, só pra comer de conversa. A única coisa que o like ajuda é o vídeo a ganhar mais visualização. E pra eu ganhar alguma coisa, eu preciso que as pessoas assistam o conteúdo. Então já vamos derrubar esse mito aí de que para começar, eu não sou caça-like. Quem me conhece aqui sabe. Logo de cara eu já falo lá no início do vídeo. Gostou, deixa o like, não gostou, deixa o dislike. Se eu fosse tão caça-like assim, eu não falava nem a segunda parte, só falava para deixar o joinha. Tá? Outra coisa, é muito cômodo. Porque todo mundo hoje em dia vê qualquer fofoca no X, o antigo Twitter, vê qualquer fofoca no Facebook, qualquer fofoca no Instagram e sai replicando um monte de mentirado o dia inteiro na rede social. Um exemplo disso é alguns grupos que eu participo aqui, que é o dia inteiro um montão de fake news. Eu passo o dia inteiro em alguns grupos que eu participo aqui falando pra galera, ó, não procede, é fake news. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro também a bater em jornalista vagabundo, mentiroso, que traz mentira pra vocês. Então eu não tenho problema nenhum de botar minha cara aqui pra me retratar. Portanto que ontem, né, mais cedo, no meu Expresso News, eu falei, ó, Pedrinho desmentiu tudo, não tem nada. Portanto, a minha capa do vídeo é tudo mentira. Com um ponto de exclamação bem grande. Sabe? Então me deixa chateado as pessoas ficarem nesse comodismo. Todo respeito, 99,9% de vocês aí não tem a ver com isso. Mas eu falo aqui porque comigo não tem essa. Comigo o papo é reto. Mas não me levem a mal. Não me levem a mal, mas eu preciso falar. Se eu não falar, ninguém vai falar por mim. Eu preciso falar. Tá? Tem muita gente acomodado com a porra da rede social que adora ver fofoquinha. Aí quando fala assim, o Messi vai vir pro Vasco, aí acredita. Mas aí quando descobre que é mentira, não vai lá marretar o vagabundo jornalista que falou isso. Aí só porque eu trouxe a possibilidade que o príncipe árabe teria supostamente o interesse, aí eu sou mentiroso? Peraí. O engraçado, que o Brasil inteiro na última segunda-feira estava falando sobre isso. Aí se o bobão do Álvaro Silva não fala, eu fico ultrapassado, porque aí todo mundo ia falar e vocês não iam nem clicar para ver meu vídeo. Então é claro que eu abordei o assunto, é claro, eu ainda falei, o tempo vai nos mostrar, qualquer atualização a gente vai trazendo para vocês, se procede, se não procede, sabe? Eu ainda vou mais além, no vídeo da noite, no meu Madruga Vasco de ontem, a capa, o título não foi nem esse, foi E a Nossa Zaga? E aí depois eu coloquei, conheça o príncipe árabe. Por quê? A única coisa que eu realmente fiz, que foi eu quem fiz, foi levantar a ficha do príncipe Mohammed bin Salman, ele que é primeiro-ministro da Arábia Saudita, o herdeiro da coroa saudita, e eu trouxe as informações sobre ele, sobre o fundo árabe, sobre a política lá da Arábia Saudita, sobre como ele é visto no restante do mundo e sobre a SAF do Vasco. Eu não cravei em nenhum momento aqui, ele está negociando uma fonte, um passarinho amarelo, um passarinho verde me contou. Não,
Pelo amor de Deus, gente, vamos aprender a separar as coisas. Eu trouxe eu repercuti uma coisa que o Brasil inteiro estava repercutindo. Aí agora eu sou mentiroso? Então vocês vão falar que a Globo também é mentirosa, a ESPN, porque ontem eles falaram, olha, surgiu aí que parece que o príncipe árabe estaria interessado e não sei o quê. As pessoas têm que começar a prestar atenção quando a gente fala a palavra assim, ó, supostamente, estaria, teria interesse. Por que é isso? Porque estão falando, é uma coisa que estão falando que é, não é uma coisa que é informação. Quando é informação, eu boto a cara aqui e falo, que nem foi quando o Dimitri Payet chegou no Vasco. Eu abri o vídeo e falei, o Dimitri Payet é jogador do Vasco. E tinha muito canal falando que era mentira, que era fake news. Eu falei, me cobrem depois se for mentira minha. Dimitri Payet é jogador do Vasco. E não deu outra. Tá jogando no Vasco há mais de um ano. Então eu não tenho problema nenhum em botar a cara aqui. Fiz a capa do vídeo hoje, linda, adorei a capa do meu vídeo hoje, no Expresso News, no caso dessa segunda-feira, dessa terça-feira, e coloquei lá, é tudo mentira. Coloquei o vídeo completinho do Pedrinho falando que realmente é mentira, tá? Aí vem um monte de engenheiro de obra pronta. Ai, Álvaro, você precisa se informar melhor. O Pedrinho acabou de falar que é mentira. Vocês youtubers são todos iguais, é a fruta que partiu. É a fruta que partiu que é. Porque em momento nenhum eu cravei para vocês aqui. Eu trouxe para vocês, eu sempre falei, ó, acompanhe a manchete na sua tela. A fonte é a Super Rádio Tupi. Bora lá. Aí o palhaço vai, lê a manchete para vocês e depois eu dou minha opinião em cima do assunto. É isso que eu faço aqui no canal. Quando eu tenho algum furo de reportagem que alguém me conta, eu venho e trago aqui no canal e falo, se for mentira, amanhã eu volto aqui e me retrato com vocês e vou cobrar minha fonte. Então, pro engraçadinho que mandou eu me informar melhor, você se informe melhor também, porque é tudo engenheiro de obra pronta. Ontem tava todo mundo no oba-oba adorando a notícia. Aí agora o Pedrinho veio e desmentiu, que eu também adorei que ele desmentiu, faço questão de colocar daqui a pouco de novo para vocês aqui, eu vou colocar. Eu faço questão de colocar, eu adorei que ele desmentiu, porque é uma coisa que eu odeio mentira, ainda mais tratando de Vasco. Eu já criei a porra do canal justamente para acabar com a mentirada. Agora, eu não tenho culpa se o Brasil inteiro na última segunda-feira estava falando do assunto. Aí eu falo eu sou mentiroso? Porque eu boto sempre o print da reportagem na tela, com a hora que a reportagem foi divulgada, e dou sempre nome aos bois. Sempre falo a fonte. Eu não falo que foi eu que trouxe a informação. Se eu falasse ontem assim, ó, eu tô falando para vocês, uma fonte segura do Vasco me contou que assim assado, o Sheik Árabe vai comprar. Aí vocês poderiam me cobrar, todo mundo poderia me cancelar com razão. Com razão. Agora eu não vou aceitar um ou dois ou três engenheiros de obra pronta que não sabem de porra nenhuma de Vasco, não acompanham o dia a dia. Aí pegou uma verdade muito grande que o Pedrinho falou para querer me chamar de mentiroso, porque eu fui o primeiro, um dos primeiros aqui no YouTube a abrir vídeo nessa terça-feira colocando isso na capa e no meu vídeo. Para não ficar só no que eu tô falando, eu vou repetir. Eu vou colocar aqui mais uma vez o vídeo do Pedrinho falando que é mentira a questão do príncipe árabe no Vasco. Então acompanhe que eu já volto. Nosso colega trouxe informação sobre a negociação da venda da Vasco SAF para um fundo árabe. Mentira. Mentira. Tem alguma negociação para vender a Fundo Vasco árabe, SAF? não. Fundo árabe nunca teve. Mas tem alguma outra? Sim, problema é outra vez. O problema é que surge uma matéria, que eu não sei de onde, de um fundo árabe. Ninguém da minha gestão, até onde eu sei, foi consultado. Isso é debatido como se fosse uma verdade. Então não tem fundo árabe. Tem alguns interessados, só que é uma conversa muito complexa, porque é uma situação complexa e eu tenho que ter uma responsabilidade enorme para não errar como erraram anteriormente. Acho que eu estou sendo muito claro. Então, assim, não é nada imediato, não é nada concreto. Se você me perguntar, muitas pessoas se dizem Vasco, elas atrapalham demais. Mais uma vez, eu estou sendo muito verdadeiro e transparente. Atrapalham demais. O Vasco precisa estar unido internamente. Vocês viram? Vocês viram? Show de bola? Tá tudo aí, não tá? Pois bem, gente, quem acompanha meu canal desde o início, nós estamos aí com um pouco mais de 11 mil inscritos, para graça do nosso bom Deus e cada um de vocês, sabe? Eu bato de frente com os vagabundos mentirosos o tempo todo aqui. Muita gente já me cancelou por eu falar a verdade,
sabe? E eu não tenho problema nenhum, gente, sabe? Eu não tenho problema nenhum, entendeu? Então eu fiquei muito triste, eu fiquei profundamente chateado com algumas pessoas me colocando no mesmo balaio do que Flávio Dias e Fábio Azevedo e Mário Coelho, sabe? Eu não inventei notícia, eu não fiz vídeo clickbait, eu não sou um caça-like. Agora, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa que até então o Pedrinho não tinha colocado a cara para falar para ninguém sobre isso. Ele não tinha falado nada sobre isso. Ninguém do Vasco vem a público para falar porra nenhuma. A grande verdade é essa. Ninguém do Vasco fala nada pro torcedor. Ninguém fala nada. Tá? E aí é o que eu sempre falo. Muita gente tem preguiça de ler reportagem inteira. Não assiste o meu vídeo inteiro. Vê 2 minutos de vídeo já quer me julgar. Às vezes eu faço um vídeo de 1 hora. A pessoa quer pegar um recorte de 2 minutos e quer me chamar de mentiroso. As pessoas têm preguiça de ler reportagem, têm preguiça de correr atrás de informação, têm preguiça de pegar o telefone para ligar para um, para ligar para outro. Aí nós que fazemos um trabalho bacana, eu, o Laureano, outros youtubers aqui na internet, a gente é taxado como mentiroso. Só que a gente faz um trabalho que muito jornalista vagabundo não faz, que era para fazer. A gente faz um trabalho que muito torcedor era para fazer, sendo que tem torcedor que adora ser enganado, adora ouvir uma lorota, uma mentira. E eu não trabalho com mentira, então por isso que eu desabafei, por isso que eu falei isso tudo, fiz questão de colocar o print da capa da tela do meu vídeo, dos meus vídeos anteriores para vocês acompanharem, porque isso me deixou profundamente chateado. Profundamente chateado. Sabe? Eu fiquei muito chateado com isso. Porque eu não trabalho com a mentira, eu trabalho com a verdade. Tanto que eu trabalho com a verdade, que menos de 24 horas depois eu já botei outro vídeo aqui dizendo, é tudo mentira. E falei, botei o Pedrinho falando, vocês viram agora de novo, ele falou, e ele ainda falou. Gente que se diz Vasco, que era para estar ajudando, tá atrapalhando. Vocês acham que ele tá falando do Álvaro Silva? Coitado do Álvaro Silva, gente, coitado de mim. Ele tá falando de gente que tá enfiado dentro do Vasco o tempo todo, de gente que tem um contato, porque ele fala, presta atenção na fala dele. Ninguém da minha gestão, da minha diretoria falou isso. Então ele está querendo dizer o seguinte, olha só, as pessoas têm nosso contato e não ligaram para nós, estão pegando uma notícia da rua. Então é um trabalho que jornalista vagabundo era para fazer e não fazem. Porque o senhor Flávio Dias adora abrir livezinha em restaurante, com 10 jornalistas em volta, e um monte de faz e acontece, e está toda hora sendo desmascarado. E aí vocês acham bonito. Aí é legal. O cara abre uma live lá, tem 8 mil assistindo, cara. O cara contando mentira, fazendo a torcida de otário. Aí eu que abro o vídeo falando a verdade, sou o youtuber mentiroso. Então, sinceramente, 99,99999 de cada um de vocês aí, me perdoe, vocês não tem nada a ver com isso. Agora, 0,0,0,0000001 vai pra puta que pariu, não me enche meu saco. Já que não sabe ler e não presta atenção na matéria por inteiro, então não vem encher meu saco aqui no meu canal. Pronto, falei. Pronto, falei. Comigo vai ser assim a partir de agora, sabe? Porque a gente tenta tratar todo mundo bem, tenta ser educado com todo mundo, trabalha só com a verdade e vem meia dúzia aqui para poder tentar tumultuar os bastidores do nosso canal, querer me chamar de mentiroso. Eu acho isso uma puta sacanagem. Muita sacanagem isso, tá? Dito isso, agora eu quero falar com vocês de uma outra informação que aí ninguém fala, né? Aí ninguém fala, porque eu trouxe aqui uma verdade, uma grande verdade. Eram 6 e pouca da tarde. 6 e pouca da tarde. Ninguém veio falar assim, pô, Álvaro, parabéns. Tá falando do que, Álvaro? Tô falando do Maurício Lemos. Vamos mudar de assunto agora. Eu trouxe a informação de tarde que o Maurício Lemos teria recusado a proposta do Vasco. Passou um pouco, Lucas Tanaka, outros veículos aí começaram a falar a mesma coisa. O Alotoma, o Fábio Azevedo, todo mundo começou a falar. E eu trouxe isso de tarde, no começo da tarde, começo da noite. Falando, ó, Maurício Lemos, ao que tudo indica, não vem pro Vasco. Teria recusado a proposta. Ainda coloquei teria. Por que teria? Porque pode ser uma mentira também de quem está colocando isso na mídia. Por isso que eu coloco teria. Tá? Pois bem, o Pedrinho, ele foi indagado depois do sorteio da Copa do Brasil. Perguntaram a ele sobre essas situações. E ele falou, Maurício Lemos, ele falou sobre Maurício Lemos. Ele falou, olha, nós fizemos uma proposta para ele, a proposta está lá. Até agora o staff dele não nos respondeu. Então é o seguinte, gente. O próprio Pedrinho falou que o Vasco fez proposta e o empresário dele não quis responder. Tá? Aí surgiu uma notícia agora no finzinho dessa terça-feira, quase meia-noite, de que o Vasco teria aí, supostamente cedido algumas exigências feitas pelo empresário do Maurício Lemos e até agora eles não responderam.
Tá? Essa é a informação que nós temos, que até agora Maurício Lemos e seu empresário não responderam ao Vasco sobre a proposta que o Vasco fez. Só que o Pedrinho também falou, não sou eu que estou falando, tá, gente? Isso aí, vai lá no site do GE que tá lá a reportagem. Daqui a pouco vão falar que eu tô mentindo nisso também. O Pedrinho falou o seguinte, falou que o Vasco busca não só Maurício Lemos, trabalha em outras frentes caso não aconteça a contratação. Na minha opinião, só do Vasco fazer proposta, ele não responder, dele não ter gostado e o Vasco tentar fazer outra, atendendo às exigências financeiras, já tá tudo errado, Pedrinho. Já pode parar por aí. Já tá tudo errado. Já fez a primeira proposta, o cara ficou de guerre-guerre, de mimimi, de fazendo cu doce, já fez mais errado ainda em fazer uma contraproposta. Tá? Mas essa é a informação. Tá, gente? Essa é a informação que nós temos do Maurício Lemos. Outra informação, eu esqueci de falar isso mais cedo, até porque não ia caber bem também. Tá? O Michael acertou com o Mulambo da Gávea. Isso mesmo, o Michael é novo jogador do Urubu. Tá? É isso aí, torcedor do Vasco. A gente começa sonhando com o Michael, com o Gustavo Cuejá, com o IR Mina, e vamos acabar aí sempre com o João das Couves e com o seu Manuel da Padaria. Como sempre. Depois eu que sou mentiroso. É isso aí. Depois o Álvaro Silva que é mentiroso. Aí quando a gente abre vídeo aqui para cobrar diretoria, para pedir reforço, querem falar que eu tô errado. Sendo que em momento nenhum eu tô falando que o Pedrinho é um péssimo presidente. Só que se nós aqui na internet não cobrarmos o presidente do Vasco, quem vai cobrar? E quem será cobrado? Porque se o presidente do Vasco não puder ser cobrado, nós vamos cobrar quem? Vamos cobrar quem? O faxineiro, a faxineira, a cozinheira, o motorista de São Januário, o roupeiro, o massagista? Vou cobrar o jogador do Vasco. Vou ficar lá na porta do CT, o jogador vai sair. Aí, meu irmão, dá um jeito de trazer mais jogador pra esse time, hein? Vou cobrar o jogador pra trazer jogador? Tem que cobrar o presidente. Tem gente que fica pé da vida quando eu cobro o Pedrinho. As pessoas têm que entender que eu gosto muito do Pedrinho. Sempre fui fã dele dentro de campo e sempre fui muito fã dele como comentarista esportivo. Como presidente, eu tinha meu pé atrás lá no início, lá nas eleições, mas logo que ele entrou, ele já mostrou para todo mundo por A mais B que ele é muito Vasco, que ele quer um Vasco forte e que ele quer trabalhar com a verdade também. Tem a questão da 777, do Salgado, que a gente está esperando ele tomar alguma atitude? Tem. Mas até aqui, o Pedrinho está se mostrando um cara de caráter. Mas as pessoas têm que saber separar as coisas. Que eu não estou julgando o caráter do Pedrinho. Não estou dizendo que ele é um péssimo presidente. Estou dizendo o seguinte, Pedrinho, a gente precisa de jogador. Cadê o zagueiro, Pedrinho? Entendeu, galera? Esse é o questionamento. E aí, só para ficar o registro, Michael acertou com o Mulambo da Gávea. Outra situação, o Pedrinho também falou sobre o Ryan. Tá tudo isso aí tá no GE. Globo, para não ficarem me chamando de mentiroso. Tá tudo lá no GE. Globo. Ele falou sobre o Ryan, falou que o Vasco vem recebendo algumas propostas pelo jogador, pelo cria da base, vem recebendo algumas ofertas e sondagens também, e o Vasco está analisando com carinho cada uma dessas propostas. O Pedrinho falou que o Vasco entende que o Ryan pode gerar frutos a curto prazo e a longo prazo também. É um jogador que pode render dinheiro para os cofres do Vasco, uma vez que ele é um ativo do clube, ele pertence ao Vasco. Isso eu concordo, tá? Palavras do presidente do Vasco da Gama, o Pedrinho. Se tratando agora, deixa eu ver, do Jean Menezes. Jean Menezes, tá, gente? Pedrinho também afirmou, ele confirmou que está encaminhada a contratação. Faltam detalhes, o Pedrinho confirmou essa situação, tá? Quem confirmou também foi o empresário do jogador, tá? O empresário do jogador confirmou ali pra galera do Nils Almirante, tá? No X do Nils Almirante, o empresário aí teria confirmado que faltam poucos detalhes para a transação ser confirmada, mas talvez o jogador não chegue nessa quarta-feira aqui no Rio de Janeiro, tá? Essa é a informação de momento que eu tô trazendo para vocês aqui no Madruga Vasco, tá bom? Eu não uso aquele papinho de exclusividade, não tem nada exclusivo, isso já tá na rede social, tô trazendo aqui para vocês aqui no meu canal. No meu canal é em primeira mão, é a primeira vez aqui no canal. Essa situação aí então, só para reiterar, o Pedrinho e o empresário de Jean Menezes confirmaram que estão por detalhes. Está quase sacramentada a transação, mas o atleta pode ser que ele não chegue aqui no Brasil nessa quarta-feira no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco, mas está muito bem encaminhado, vamos aguardar, tá? E o Pedrinho, por exemplo, poderia ter desmentido essa situação do Jean Menezes e não desmentiu, então o que significa que realmente tem negociação e está muito avançado, está muito perto de ser anunciado como jogador do Vasco, que é uma coisa que eu estou falando também desde o fim de semana. Aí só falta algum ou outro vir aqui me chamar de mentiroso também, se amanhã ou depois o jogador desistir na última hora falar que eu sou mentiroso. Só falta isso. É brincadeira, né?
Tá, agora, ainda falando de mercado, desculpe meu tom, gente, é que eu fico muito chateado quando alguém vem me chamar de uma coisa que eu não fiz, cara. Uma coisa que me deixa muito indignado é me chamar de youtuber aí, oportunista. Eu fico muito chateado com essas paradas aí. Outra coisa, ainda falando de reforço, o Pedrinho também falou ao GE, que busca zagueiro. Maurício Lemos não é a prioridade total. Se ele quer vir, vem. Se não quer vir também, o Pedrinho já teria outros nomes aí. Ele falou, tá? Não sou eu que falei isso, não. Pedrinho falou que se o Maurício Lemos não quiser vir, já tem conversa com outros zagueiros aí. Tá? E o Pedrinho ainda falou mais, hein? Que além do ataque do Jean Menezes aí que tá chegando, que pode chegar, o Vasco pode trazer meio campista também. Que eu não concordo, viu? Na minha opinião, eu não concordo com o Pedrinho. Já falei que gosto dele, mas não concordo com ele em trazer mais volante, viu? Eu não concordo. Daqui a pouco o Paulinho e o Jair vão voltar, vai ficar aquele monte de volante inchado no elenco aí. Estão precisando de zagueiro, estão precisando de falso 9 ou de um centroavante reserva. Se o Ryan e o Eric Marcos forem vendidos, por exemplo, vai faltar peça de reposição. Eu vejo dessa forma, mas eu respeito também quem pensa ao contrário e respeito, claro, a comissão técnica e a diretoria do Vasco, mas eu não concordo. Como torcedor, eu não concordo. Agora, como youtuber, como influência digital, eu estou trazendo para vocês a informação, mas como torcedor, não concordo, tá, gente? Só para ficar bem claro essa situação. Então, olha só, meus amigos, olha só, falamos aqui do aniversário do Vascão, nesse Expresso News eu vou trazer para vocês alguma coisa bem bacana em relação a isso, 126 anos de muita história, né? E eu fiz o desabafo aqui em relação ao Príncipe Árabe. Aí agora eu quero pegar o gancho com vocês sobre a SAF. O engraçado que o Flávio Dias, o Mário Coelho, o Dieguinho e o Fábio Azevedo venderam o mundo de Nárnia, o conto de fadas, né, como se diz aí, de Peter Pan, do mágico de Oz, que nunca existiu. E o canal dos caras é 400, 500 mil, 200 mil inscritos. Aí eu, coitado de mim, com 11 mil e algumas pessoas aqui no meu canal, crescendo a cada dia, graças a Deus, obrigado, que só trabalho com a verdade, bato de frente com a mentirada o tempo todo, quando eu erro eu venho aqui, boto a cara, peço desculpa, sou taxado como errado. Sabe, são essas coisas que é complicado. E ninguém cobra os vagabundos pelo jeito que o Vasco está hoje. Ninguém mais fala de Jorge Salgado, ninguém mais fala de Duque Estrada, de Osório, de KPMG, de Lúcio Barbosa, de 777, de Josh Wander, do Juan Arciniegas, ninguém fala do Steve Pasco, da equipe que tá, pra mim, a equipe tá cheirando massa de manobra da 777. Na moral, papo reto mesmo, a equipe pra mim tá fedendo os laranjada podre, tá? Tá fedendo uma laranjada podre. Se eu estiver errado, ok, mas se eu não tiver, eu vou ser um dos primeiros que tá falando isso aqui. Eu e o Laureano estamos batendo sempre nessa tecla, tá bom, gente? E assim, aí é o seguinte, aí o Vasco ganha 2 jogos, todo mundo bota pano quente em cima de tudo. Aí vem a gente, aí vem eu aqui, faço um conteúdo de 1 hora e tal, faço um estudo detalhado pra falar, pra trazer a notícia, a turma caga e anda. Agora eu só boto uma capa com 4 jogadores de nível e boto uma mentirinha na tela, vai ter meia dúzia que vai me chamar de mentiroso. Só que eu vou ganhar 50 inscritos, 100 inscritos com um vídeo. Meu vídeo vai bater 5, 10, 15 mil visualizações. Se eu fosse pilantra que nem esses caras, eu fazia isso todo dia. Porque as pessoas têm memória curta. Infelizmente, o torcedor de futebol no Brasil tem memória curta e o do Vasco mais memória curta ainda. Então eu poderia fazer que nem esses caras fazem. Falar uma mentira hoje, daqui 10 dias todo mundo já esqueceu e o canal vai só crescendo em cima da mentira. Eu não sou desse jeito. Eu não sou desse jeito. Prefiro demorar a crescer e crescer na verdade do que crescer rápido embasado num castelo de areias, num castelinho de cartas, que o primeiro vento que sopra cai tudo, desmorona tudo. Então assim, agora eu tô chegando onde eu quero chegar. Por que ninguém fala do contrato da SAF? Quando eu falo aqui, muita gente fica bravo comigo, que tem que ser aberto. Por que ninguém fala que essa turma tem que ser cobrada, tem que ir preso, esses caras que fizeram isso com o Vasco? Por que ninguém faz o estudo sobre a 777, sobre a equipe, sobre KPMG, sobre a história do Jorge Salgado? Quem será que é o dono da 777 Carioca? Aonde fica a sede da 777 Carioca? Lá em Delaware, no paraíso fiscal. Tudo isso a gente traz para vocês, a gente estuda, a gente procura, toda hora é porta na nossa cara, a gente pede informação, tem gente que só nega informação. A gente tem que fazer eu particularmente tenho que fazer um trabalho de jornalismo investigativo em cima do jornalismo que já tem. Como assim, Álvaro? Alguém bota uma notícia, tem que investigar se essa notícia é verdade ou não. Por isso que ontem eu falei, a Rádio Tupi que trouxe.
Se fosse para me engrandecer, ser um mentiroso, eu falava com um amigo meu lá. Eu conheço 2 conselheiros, não vou citar o nome aqui, por ética. Podia falar aqui, ó, o conselheiro meu aqui, amigo meu, X e Y, me deram a informação. Aí vocês poderiam me chamar de mentiroso, geral poderia me cancelar, porque aí seria uma mentira da braba. Porque aí no dia seguinte vem o presidente e fala que é tudo mentira. Agora tem uma questão também. Um amigo veio aqui no canal mais cedo, no comentário, e falou uma parada muito interessante. Não sei, é só um ponto de vista do internauta aqui do nosso canal, tá? Ele falou, Álvaro Silva, mas você acha que se o Pedrinho tivesse realmente negociando com o fundo árabe, ele iria falar para todo mundo assim? Tem isso também, né? Tem isso também, né? Às vezes aí a gente tá pé da vida com o jornalista A, B e C, com a Rádio Tupi, coisa e tal, por ter falado uma coisa que não procede, né? E às vezes até procede, mas o Pedrinho, para tirar o foco, já meteu essa. Às vezes o Mohammed bin Salman falou, olha, morre o assunto aí porque eu não quero leilão não. Álvaro, é isso? Não, não sei, gente, é só uma suposição. Pelo amor de Deus, tá ficando até difícil de falar as coisas na internet, porque as pessoas não prestam atenção no que a gente fala, distorce tudo, muda tudo a nossa fala, no final de tudo, né? O errado é o bobão aqui. Eu tenho que pensar 10 vezes no que eu vou falar para vocês aqui agora. Mas assim, dentro de toda essa situação, por exemplo, a galera aqui no YouTube do podcast Cruz Maltino trouxeram a informação nessa terça-feira de que a Fenway Sports Group, a FSG, grupo que é dono do Liverpool, teria interesse na SAF do Vasco. E ainda disseram mais, acrescentaram que nos próximos dias o Vasco deve ter reunião aí com representantes da FSG. E se for outra grande mentira, vão botar a culpa em mim de novo? Que eu já falei no Expresso News e estou falando agora de novo. A fonte é o podcast Cruz Maltino. E estão falando que a FSG teria interesse. Eu trouxe sim, 3 meses atrás, a notícia. Depois o assunto esfriou, agora veio de novo. Agora não foi eu quem trouxe, eu estou replicando para vocês o que o podcast Cruz Maltino falou. Se é verdade ou não, é aquela frase que eu sempre falo, um casaco no coração de cada um de vocês aí, que me acompanham, e se identificam com a minha forma de pensar, que eu sempre falo aquela frase. O tempo é o dono da verdade, o tempo vai nos mostrar. E eu falei isso, gente, sobre o príncipe, sobre o Mohammed bin Salman, eu falei, olha, o tempo é o dono da verdade, a gente vai saber, a gente vai apurar nas próximas horas, nos próximos dias, se é verdade, se não é verdade, se é fake news, se tem procedência ou não. Eu ainda falei, aí a gente apurou. Como que a gente apurou? O Pedrinho veio a público, falou para todo mundo, e eu já vim aqui no canal e já esclareci. Entendeu, gente? Então, pelo amor de Deus, vamos colaborar, me ajudem a te ajudar. Pelo amor de Deus. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês aqui. Será que tem realmente interesse da FSG ou é outra cavada daquelas? Será? Não sei. Não sei. Agora, uma coisa eu falo para vocês aqui, você que é muito fã do Pedrinho, para vocês que de repente não gostam quando a gente critica o Pedrinho, tá? Aqui vai uma crítica construtiva para o Pedrinho. Talvez metade do burburinho que teve aí na internet em relação ao príncipe árabe fosse evitado. Tudo isso poderia ter sido evitado se o Pedrinho fizesse uma coisa. Uma coisinha. Pegar o celular. Assim como ele fazia na campanha. Pegar o celular. Fala, galera, aqui é o Pedrinho, não sei o que, presidente do Vasco. Olha só, tô vendo na mídia aí, a conversa aí de príncipe árabe é mentira, não procede, não tem nada, viu? Saudações. Acabou. Acabou. Mas não. Ele viu o país inteiro falando sobre isso. O país inteiro falando sobre isso na última segunda-feira. E ele não falou nada. Ele precisou ser perguntado por outro jornalista para falar. Aí ele faz cara feia, cara de brabo. Não, mentira. E ok, beleza, porra, bacana. Eu adorei quando ele falou que era mentira. Eu adorei. Tanto que eu adorei que eu já trouxe 2 vezes aqui no canal o vídeo dele falando. Sabe? Agora, por que isso poderia ter sido evitado? Por que ele não fez isso antes? Por que o Vasco não faz isso antes? Eu sempre falo aqui, gente. Eu sempre falo aqui. Por que o Pedrinho não pega uma folha,
anota os principais assuntos que ele quer esclarecer para a torcida na semana. Porra, é tão simples, porra. Tem a Vasco TV, tem jornalista, tem repórter, tem câmera, tem tudo. E hoje em dia com o celular é mais fácil ainda, né? Antigamente tinha que marcar a entrevista. Ou o cara ia na casa dele, ou ele ia num lugar combinado para gravarem a reportagem. Hoje não. Pedrinho pode fazer um material dentro do carro dele, dentro de casa se ele quiser. No restaurante, aonde ele quiser. Ele grava um materialzinho. Telefone, diretor da Vasco TV. Ó, meu amigo, gravei aqui. Quero que isso vá ao ar ainda hoje. Na Vasco TV e na CRVG TV. Em todas as redes oficiais do clube. Pronto. Acabou um boletim informativo diário. Tipo que um bid. Quase um bid do Vasco. Tudo isso poderia ter sido evitado. Essa novela envolvendo Maurício Lemos, por exemplo. A novela envolvendo o IR Mina. Brian Rodrigues. A situação da 777 com a A-Cape e a SAF do Vasco. A situação envolvendo aí o Príncipe. A situação envolvendo a FSG. A SAF, a venda, quem compra, quem não compra. Crefisa. Porque quando era a campanha do Pedrinho, doido para ganhar voto. Não me entendam mal, gente. Eu gosto do Pedrinho, pelo amor de Deus, hein? Quando era para ganhar voto, aí ele veio. Fala, galera, eu tô aqui do lado do seu José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa. Fala, seu Lamáquia. Aí vai lá o Lamáquia. E aí, torcedor do Vasco, eu tenho interesse, caso meu amigo Pedrinho ganhe as eleições, eu tenho interesse em adquirir o Neymer Whites do Novo São Januário. Aí ele fazia. Quando ele não era nada no Vasco, nada, aí ele trazia esclarecimento para a torcida. Aí agora que ele é o presidente, mandando a porra toda, ele não pode trazer um esclarecimento a título de informação para diminuir o burburinho e acabar com disso, como me disse na rede social? Ele não poderia ter feito isso? Álvaro, mas ele fez. Tá aí o vídeo, realmente. Mas por que ele esperou todo mundo falar sobre o assunto? Por quê? Vocês entendem? Então muita coisa no Vasco acontece errado porque a própria diretoria do Vasco dá margem para o erro. Dá margem para jornalista vagabundo inventar o que quer. Dá margem para youtuber inventar o que quiser também. Porque, por exemplo, quando o Pedrinho vai na entrevista e fala assim, porque muita gente que se diz Vasco tá atrapalhando. Beleza, Pedrinho. Todo mundo sabe disso. Agora, por que você não dá nome aos bois? Por que você não fala, olha, o certo, galera, era isso, na minha opinião. Porque não é mentira, não é processo, ninguém vai processar ninguém por falar a verdade. Tá aí gravado para todo mundo ver. Não é mentira, é fato. Pedrinho poderia falar assim, eu vi ontem a Super Rádio Tupi falando aí, e todo mundo replicando na internet, dessa notícia do fundo árabe. Não procede. Entendem? Ele poderia falar assim, olha, o canal A, B e C aqui de Vasco no YouTube, no Kawaii ou em outra rede social, estão atrapalhando o Vasco. Quem são eles? Jornalista A, B e C. Sabe quem fazia isso? Vocês gostando dele ou não, mas ele fazia isso muito bem? O Eurico Miranda. O Eurico Miranda vinha a público e falava, olha, jornalista fulano, de emissora tal, fez isso, e a partir de hoje não entra mais aqui no Vasco, porque não trabalha com a verdade. E é por isso que a Globo tem ranço do Vasco. Diga-se de passagem, só um parêntese aqui. Só um parêntese. Não estou dizendo para o Pedrinho ser igual ao Dr. Eurico, não é nada disso, pelo amor de Deus, nosso Deus do céu. O que eu estou falando é o seguinte, falta um pouco de transparência. Falta um pouco de feedback com o torcedor. Falta sim. Falta sim. É tão contraditório, mas é tão contraditório que até os jornalistas amiguinhos do Pedrinho, que são da Rede Globo, vira e mexe estão falando coisas aí também que não procede. E aí quando ele vai falar que não procede, ele não fala dos amiguinhos dele, eles só falam assim, falaram aí, mas é mentira, não procede. Tem que dar nome aos bois, porra. Tem que chegar e falar, o jornalista fulano, ciclano e beltrano, do canal A, B e C, falou isso e não procede. Acabou. Acabou. Acabou.
E não tem que ter medo, porque quem trabalha com a verdade não tem medo. Por isso que eu não tenho medo de botar a cara aqui, que eu trabalho com a verdade. Pronto. É simples, gente. A conta é básica. A conta é simples. A situação é muito simples. Falta transparência no Vasco. Falta transparência. E isso aí, a 777 já fazia, viu, Pedrinho? A 777 já fazia isso, meu irmão. Esse silêncio total aí. Sabe? Esse silêncio total aí. E aí o Pedrinho veio a público, né, gente, e falou que a folha do Vasco é superfaturada. Todo mundo sabe disso. Já estava escrito nas estrelas. Né? Chover no molhado. Agora, por que então que o Vasco atendeu a exigências de Maurício Lemos? Quem que esse cara acha que é, irmão? Então quer dizer então, Pedrinho, que você dispensa Serginho, Praxedes, tá louco para se livrar do Galdames? Sabe? Tá doido para vender os meninos da base? Até aí, ok, bacana. Para trazer Maurício Lemos, para atender um montão de exigência. Ai, eu quero um camarim com frutas. Ai, eu só tomo suco natural. Ai, eu quero 1 milhão por mês. Ai, eu quero um carro importado. Ai, eu quero uma cobertura na barra. Ai, eu quero uma água com pHC 0, top. Ai, eu quero champanhe, Moet Chandon. Ai, eu só passagem de primeira classe. Ai, eu quero contrato. Porra! O próprio presidente do Vasco fala que a folha salarial do clube está superfaturada. E começa a atender exigências de um Zé Mané, do Atlético Mineiro, que é banco do banco. Vocês acham que esse Maurício Lemos se pinta aqui no Vasco, ele vai realmente resolver a nossa zaga? É o que eu sempre falo. Eu posso quebrar minha cara aqui, abrir um vídeo daqui a um mês com a cara de otário, pedir perdão para vocês que o Maurício Lemos virou o capitão do Vasco, o Vasco está um mês sem levar gol. Por exemplo. Isso pode acontecer? Pode. Eu acredito que isso vai acontecer? Não. Eu não apostaria nem um centavo nisso, nem colocaria minha mão no fogo por isso. E por que o Vasco está tentando fazer das tripas corações por conta desse cara, meu Deus do céu? Tá aí outra coisa que eu quero que o Pedrinho fale também, que ele bota a cara na mídia para falar se é mentira ou verdade, as coisas que o amiguinho dele fica falando aqui no YouTube. Porque aí ninguém chama o Edmundo de mentiroso, só porque o Edmundo é o Edmundo. Porque o Edmundo falou, não, o Vasco, o IR Mina provavelmente será do Vasco. Aí vem o palhaço do Euriquinho, vídeo de número 70 e tanto. Euriquinho aqui falando, o Mina é jogador do Vasco. Aí não foi porra nenhuma. Aí vem depois o próprio Euriquinho. Ai, vídeo 79 aqui no YouTube. Provavelmente não virá ninguém. E o mentiroso sou eu. O mentiroso é o Álvaro Silva. Por que o Pedrinho não fala do próprio amigo dele, Edmundo? Que pega informação da diretoria do Vasco e joga do jeito que quer e diz que é aqui na internet. Então, é o que eu falo. A própria diretoria do Vasco dá margem para isso tudo. Para jornalista mentiroso, para youtuber oportunista, para amiguinho, para A, B e C. E aí no final de tudo, o torcedor palhaço aqui que ama o Vasco, eu e você, a gente é enganado, a gente não tem voz, e eu que boto a minha cara todo dia ainda sou taxado de mentiroso. Não pelo Pedrinho, não, ele não falou que o Álvaro é mentiroso não, tô falando de meia dúzia que me encheu o saco aqui mais cedo. Mas, perdão. Mas vocês me entendem? E agora fica a interrogação. Faltando 2 semanas para fechar a janela e contando. Vai chegar zagueiro? De qualidade? Não, porque Bagre. Porra, outro Zé Vitor. Pode chegar a qualquer momento aí. Outro Miranda. Outro Capasso. A qualquer momento pode pintar no Vasco. Vai chegar aí um novo Dedé? Vai chegar aí alguém do nível parecido com o Thiago Silva? Vai? É isso que a torcida quer saber, Pedrinho. Que a SAF está quebrada. Que a 777 deixou a SAF sem dinheiro. Tudo isso a gente já sabe. Isso aí você também já sabia. E aí, Pedrinho? Vai chegar zagueiro? Aniversário do Vasco.
Vamos ter presente? Vai ter presente de aniversário? Será que vamos ter presente, Pedrinho? Ô, seu presidente? Ô, Marcelo Santana? Qual vai ser? Para vocês entenderem, gente, quando eu cobro o Pedrinho, é pelo bem do Vasco, viu? Quando eu cobro aqui é pelo bem do Vasco. Porque se a torcida do Vasco não cobrar o Pedrinho, quem vai cobrar? Vocês acham que a torcida do Mulambo vai falar: Pedrinho, traz zagueiro aí, vocês têm que melhorar a zaga, para nós não... pro Urubu não enfiar 6 de novo em vocês. Vocês acham que eles vão fazer isso? Eles estão adorando. Eles estão maravilhosos de feliz lá, com o Michael acertando com eles. Eles estão amando. Com o Lianco que fechou com o Galo, com o Maurício Lemos que fechou com o Galo, e o Vasco nada. Por quê? Eles estão loucos para chegar ao segundo turno de novo, filho. Vocês acham que a torcida do Corinthians vai ficar com dó? Pedrinho, traz zagueiro. Seja transparente com o torcedor, mostra o contrato e traga um investidor para a SAF que não lese o Vasco. Vocês acham que a torcida do Corinthians vai fazer isso? Do São Paulo, do Santos, do Grêmio, do Galo, do Flamengo, do Palmeiras? Vocês acham que vai? Do Palmeiras tem um palmeirense ou outro que acaba participando dos canais de Vasco e acaba até mesmo pedindo junto com nós, né? Mas não é a prioridade deles. A prioridade do Palmeiras é o Palmeiras, do palmeirense é o Palmeiras. Embora eu goste do Palmeiras, eu gosto do Atlético Mineiro, minha prioridade é o Vasco. Vasco e Palmeiras, eu sou Vasco pra caralho. Vasco e Atlético Mineiro, eu sou Vasco pra caralho. É simples assim. E se jogar Vasco contra Vasco, eu sou Vasco pra caralho. Entenderam? Então assim, se nós vascaínos não cobrarmos o nosso querido presidente, se nós vascaínos não pedimos zagueiro, se nós vascaínos não pedimos transparência, quem vai pedir? Quem vai cobrar? Tá mais do que provado que o Grupo Globo não cobra. Não, eles só trazem a notícia depois de tudo concretizado. A Globo deixa tudo acontecer, a Globo, a ESPN, né, os canais convencionais deixam tudo acontecer. Quando está sacramentado o contrato assinado, eles vêm e só trazem informação. Por exemplo, o Jean Menezes mesmo, eles quase não falam. Só falaram: ó, tá perto de acertar com o Vasco. Só isso, que é o que eu falei aqui também. Eles só vão falar agora quando assinar o contrato. Mas se nós não puxarmos a sardinha pro nosso time, quem vai puxar? Quem é que vai puxar? Se entre nós, os torcedores, ficarmos tumultuando a vida um do outro, o canal um do outro aqui na internet, a gente não consegue se unir nem entre nós? Como é que nós vamos ter força para bater de frente com o rival, com o Império do Mal? Com política, com A, B ou C, com CBF, com arbitragem. Então é por isso, gente, que eu faço essas cobranças, que eu faço esse desabafo. Faltam 2 semanas para fechar a janela. O Vasco é 10º colocado no campeonato. 6 pontos do G4 e 6 pontos da zona do rebaixamento. O Vasco joga na próxima segunda-feira, aqui no Rio, em São Januário, contra o Atlético Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro. Jogaço. Talvez eu me faça presente lá, representando o canal Vascaíno desde sempre, para trazer para vocês as informações em loco, direto da colina. Ainda não é certeza, mas pode ser que eu consiga me fazer presente lá. Então quer dizer, aí fica eu aqui, pô, até de madrugada, estudando, respirando o Vasco, trabalhando. Porque é um trabalho, as pessoas pensam que é brincadeira, mas para eu colocar um conteúdo desse aí na tela de vocês, com GC de informação, com arte, né, com informação gráfica, audiovisual, com vídeo, com tudo, para eu colocar um vídeo de meia hora para vocês, aí eu trabalho pelo menos 2h30 a 3 horas. Eu coloco 2 vídeos por dia. Então só fazer a conta, o Álvaro Silva trabalha de 5 a 6, 7 horas por dia para colocar 2 vídeos no YouTube. Esse é o meu trabalho. Quem me conhece, quem tem acesso aqui à minha casa, à minha vida pessoal, meus parentes, meus amigos, sabem que eu não estou mentindo. Quem me conhece sabe que eu não estou mentindo. Tem o primo meu, o Nicolas, um abraço, amo demais ele, Nicolas Remorini. Ele é torcedor do rival, do Urubu. E o moleque dá like no meu vídeo todo dia. Todo dia. Assiste o meu conteúdo, me dá opinião. E me pede opinião também sobre futebol, porque eu sou um cara realista. Então a gente vê torcedor de outros times às vezes dando moral pra nós, e às vezes torcedor do nosso time tumultuando os bastidores. E foi isso que o Pedrinho falou. Pedrinho quis dizer isso. Ele falou: olha, tem gente que se diz Vasco, que era pra gente estar unido internamente, e tá atrapalhando.
E aí eu fico chateado, não é quando ele fala isso eu adoro, porque ele está corroborando com aquilo que todo mundo já sabe. Agora eu fico chateado porque ele não dá nome aos bois. Porque jogar no ar, fica no ar. Aí cada um pensa o que quiser. Fica muito subjetivo. Tinha que ser algo objetivo, direto, dando nome aos bois. Então é por isso que eu cobro transparência, cobro reforço para o Vasco urgente, para a zaga principalmente, sempre rimando, né? Peço perdão para cada um de vocês que se sentiram ofendidos com o meu tom de voz, com a minha maneira de falar, é meu jeitão mesmo, sabe? Eu sou um cara tranquilaço, tenho sangue um pouco italiano, né? Então a gente dá aquela fervida no sangue, mas é pelo bem do nosso Vasco, gente. É pelo bem do Vasco. Quero um Vasco campeão, quero um Vasco forte, um Vasco foda para ganhar a porra toda. Desculpa da palavra, mas é isso que eu quero. É isso que eu quero. A gente viu aí Corinthians passando na Sul-Americana, na Bacia das Almas, no pênalti, coisa e tal. Tem Libertadores, Palmeiras e Botafogo nessa quarta-feira. E a gente vai estar assim, ó, chupando o dedo. Porque o nosso Vasco há anos, né? Há 7 anos o nosso Vasco não disputa uma competição internacional. 7 anos. Há 7 anos. E aí venderam o nosso Vasco, dizendo que ia acabar com a dívida, que iam ter um super time, que íamos ter melhoria no CT, de que íamos ter um novo São Januário, de que a gente estaria entre os 5 disputando aí no segundo ano de SAF, e não estamos. Estamos em 10º, quase caímos no ano passado, não houve melhoria no CT da 777 não, agora o Pedrinho trocou lá as bicicletas ergométricas, mas não foi a 777. O estádio, meter uma tinta na parede é fácil, é mole. O problema é que depois de 6 meses, 8 meses, a infiltração aparece de novo, a tinta nova descasca, a rachadura volta a aparecer, o fedor do esgoto continua, o problema da água continua, os ratinhos continuam morando embaixo da arquibancada. Isso ninguém fala. Então o Vasco foi vendido para isso, para depois de 2 anos a dívida do Vasco aumentar. A gente descobriu que o balanço financeiro de 2023 foi num déficit, né? Negativo de 212 milhões de reais, num passivo, melhor dizendo, de 212 milhões de reais. É para isso que o Vasco foi vendido. Aí os youtubers são mentirosos. Então quer dizer, eu estou pagando aqui pelos vagabundos, jornalistas mentirosos. Eles sim venderam um conto de fadas que nunca existiu. Aí quem luta, quem trabalha com a verdade tem que lutar contra o sistema. Literalmente contra tudo e contra todos. Então, meus amigos, fica essa reflexão para cada um de vocês. Coloque a mão na consciência nesse dia de aniversário do nosso Vasco, completando 126 anos. É isso que vocês querem do Vasco? Não é? Quando é que a gente vai ter um Vasco campeão de novo, um Vasco foda? Né? Eu vou dar minha opinião em relação a isso. Começou tudo errado com a 777, o Jorge Salgado. Não, na verdade começou tudo errado com o Campelo, com o Salgado, depois com a 777. E parece que está começando a entrar no eixo com o Pedrinho. Mas ainda tem muito ponto de interrogação. Muito ponto de interrogação a ser respondido para o torcedor. O que vocês acham? O Vasco vai conseguir daqui 2, 3 anos voltar a ser o gigante da colina? Aquele que coloca medo em todo mundo? Ou vocês acham que a gente vai ficar no meio da tabela aí, brigando para não cair, sonhando com uma vaga na Sul-Americana? O que é que vocês acham nesse dia 21 de agosto de 2024, onde nosso Vascão completa 126 anos? Fica a reflexão para cada um de vocês. Eu me despeço, eu fico por aqui e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!